Vamos fazer a leitura, irmãos, com a ajuda e a guia de Deus no livro de Provérbios. No capítulo 27, irmãos, de Provérbios. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja coberto? Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, tudo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com um conselho cordial. Não abandones a teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bediz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva, e a mulher rixosa, uma e outra são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não seria dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Amém. Como um colar de pérolas, ele tem valor pela qualidade das pérolas e pela quantidade. Quanto mais pérolas tem um colar, tanto mais ele vale. Pela qualidade e pela quantidade também.
Isso aqui é como um diadema, um colar, onde as pérolas não são fabricadas pelas ostras, mas pela inspiração do Espírito Santo, que pode ornar num dos pontos. A palavra até fala, orne como um colar, numa linguagem figurativa, como um colar, como um colar enfeita, assim, a palavra de Deus enfeita a nossa aparência, não fisicamente, não exteriormente, mas enfeita a nossa natureza interior. Nos capacita a enfrentar dificuldades e também nos faz entender qualidades e virtudes. Porque passar pela vida sem entender os fundamentos da própria proposta de Deus com o ser humano não é viver, é passar pela vida. Viver é preciso, então, que nós conheçamos como Deus deseja que o ser humano seja. A gente não tinha como saber. Como será que Deus planejou o homem? Quando Deus fez o homem, qual que era a mente dele? O que estava na mente de Deus quando Ele criou o homem? O que Ele planejou? Como seria o homem planejado por Deus? Eu tenho certeza que não é o que nós somos hoje. Mas dá para a gente saber, porque Ele mandou para aqui a forma, a natureza, o caráter, a personalidade, a postura do homem que Ele planejou que nós fôssemos. E esse modelo de referência, o nome dele é Jesus. Esse é o homem que Deus planejou. Eu planejei um homem que fosse assim, desse jeito. E não era pela sua aparência porque ele era feio, nem pelas suas posses porque ele era pobre, nem pela sua intelectualidade porque ele nunca frequentou a sinagoga judaica, mas é pela sua estrutura interior. E aqui nós vemos esse servo de Deus, Salomão, o Espírito dele, o Espírito de Deus encontrou liberdade dentro dele, para ele colocar diante de nós essas pérolas aqui, ó, ensinamentos, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso jeito de enxergar o amanhã, para a nossa forma de conduta. Isso muda a nossa natureza. A palavra de Deus, ela pode e quer mudar a nossa natureza. Eu já vi as pessoas dizerem que personalidade não muda, muda. Deus muda caráter, personalidade, transforma de uma maneira tão profunda e radical, que a pessoa transformada por Jesus Cristo é outra pessoa. Não é nem a mesma mais. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. É uma frase, mas tem muita sabedoria. Tiago falou sobre isso. Você fala, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou negociar, eu vou casar, eu vou separar. Olha, para as coisas boas, não para as coisas más. Mas você deveria aprender a falar assim, ó. Se Deus quiser, eu vou viajar. Se Deus quiser, eu vou comprar. Se Deus quiser, eu vendo. Sabe por quê? Porque você não é dona e você não é dono nem de você e nem do dia da manhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Se juntar todos os computadores do planeta Terra para fazer um desenho do que vai acontecer amanhã, ninguém é capaz de fazer, porque amanhã não existe. Você pode fazer previsão de chuva, com base nos movimentos das nuvens, com base na atmosfera. São projeções matemáticas complicadas que eles fazem e acertam, porque as nuvens estão aí, ó. Tem um elemento referencial, tem nuvem, tem espaço. Então, dá para fazer uma projeção. Agora, projetar o futuro é projetar o improjetável. Ninguém sabe como vai ser amanhã. Ninguém sabe nem se terá amanhã. Porque no planeta Terra, muitos não terão amanhã. Por isso que ele fala, não presumas do dia da manhã, não presumas, seja uma pessoa equilibrada, ponha sua confiança em Deus, ponha sua confiança em Deus,
Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. É muito fácil a gente louvar a nós mesmos, é muito fácil. Eu sou assim, eu comigo tenho feito assim, meu amigo, é muito fácil. Mas nós não devemos falar bem de nós. Quem tem que falar bem de nós são as pessoas que estão em volta de nós, pela nossa conduta. Quem louva-se a si mesmo é tolo, segundo a palavra. Sabe por quê? Porque isso é vaidade e orgulho. É bom que a nossa vida, o nosso testemunho provoque algum tipo de louvor. Mas nós não. Não devemos apresentar nossas qualidades para ninguém. Isso aqui espiritualmente não é sábio. Se nós fôssemos apresentar nossas qualidades, nós teríamos que igualmente apresentar nossos defeitos. Como nós não estamos dispostos a isso, vamos ficar sem aquilo. Era preciso, toda vez que eu contar uma coisa boa minha, eu contasse uma coisa ruim, para equilibrar. Mas quem é que faz isso? Eu já falei que muitas vezes, até nossos defeitos, quando nós falamos dele, nós falamos tão caprichado que vira qualidade. Poucas pessoas são capazes de desnudar mesmo. Eu sou assim, eu tenho um gênio ruim, mas porque eu sou um homem honesto, eu sou uma mulher direita. O defeito com a qualidade já mascarou o defeito, já não tem defeito mais. Vai mostrar o defeito mesmo, hein? Falar abertamente. Quem é que tem coragem de rasgar o coração e falar, olha, eu sou um trapo. Nós não somos. Por isso que a palavra nos ensina. Não fica. E quando isso aqui não é só pela palavra de elogio, é para você achar, nós acharmos que nós somos elogiáveis. Não é bom isso aí. Buscar qualidade nas pessoas é uma arte divina. Buscar qualidade nas pessoas. Olha, aquela pessoa tem essa qualidade, aquele irmão tem essa qualidade. Isso é uma arte divina. Agora, buscar defeito é uma arte diabólica. O inimigo, ele é especialista em achar defeito. Ele é especialista em mostrar problema. Está dizendo, o acusador de vossos irmãos foi lançado abaixo. A especialidade dele é achar defeito. Ele põe todo mundo na caneta dele, todo mundo tem defeito. Mas ele já está condenado. Nós estamos, por misericórdia, resgatados pelo sangue de Jesus. Por isso que vem o ensinamento. Louve-te o estrangeiro e não os teus lábios. Esse que escreveu esse provérbio, isso se cumpriu com ele. Vocês lembram da rainha de Sabá? Ela veio de longe, escutou a fama desse homem. Vocês sabem isso. Ela trouxe enigmas, ela pegou os sábios de lá e formulou as questões mais complicadas. As perguntas mais difíceis, sem respostas. E ela foi até o Palácio de Salomão. Trouxe muito presente, ela era rica. E diante de Salomão ela expôs tudo que ela tinha de dúvida. E Salomão, uma por uma, foi decifrando, enigma por enigma, resposta por resposta. A palavra de Deus fala que ela ficou como que desmaiada. Ela falou assim, vou falar uma coisa para você, Salomão. A sabedoria sua sobrepuja, é muito maior do que a fama. Você tem mais sabedoria do que a sua fama, e olha que sua fama é grande. É a boca estrangeira que ele ouviu. Assim, querido, é o que a própria palavra nos propõe. Cruel o furor, é impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? A inveja é outro sentimento que o nosso inimigo conseguiu colocar nas pessoas. Ele só que tinha isso aí. Estava com ele. Mas nas coisas ruins ele é democrático, ele distribui coisa ruim para todo mundo. E nós temos aí ter cuidado, porque a inveja era um atributo dele. Agora está no ser humano. Porque a inveja, assim, a pessoa vê uma coisa que a outra tem
ela quer ter e quer que aquela pessoa perca. É uma coisa horrível. É um sentimento muito maligno. É muito ao contrário do que Jesus fez. Jesus tem tudo e veio cá querendo que a gente estivesse junto com Ele. Dividir o que é dele. E como dividir o que é do Senhor? Não põe ninguém pobre, põe todo mundo rico e o céu continua rico. Ele quer dividir conosco essa compreensão. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Tem vezes, irmãos, que uma palavra, uma repreensão, um conselho, ele é necessário, porque eu posso amar uma pessoa. Se eu estou vendo uma pessoa caminhar em direção a um abismo, eu amo, mas não vou falar. O meu amor é covarde. Meu amor é covarde. Eu estou vendo que ela vai tropeçar, ela vai cair num abismo, eu tenho o dever de falar, escuta, pare, você vai cair num abismo aí adiante. Melhor é receber uma repreensão, melhor é o amigo sincero, a amiga sincera, e fala, irmão, isso aqui não está bom, isso que você falou não ficou bom. Você fez aquilo ontem, mas não ficou bom. É muito melhor nós ter uma palavra honesta do nosso lado, nos orientando, falando que nós falhamos, porque tem pessoas que não gostam de ser apontado, e não é apontado com desprezo, é com amizade, aqui a palavra fala nisso. Quem é sábio aceita uma repreensão amiga, um conselho amigo. O tolo, ele não aceita nada. Ele erra, mas não aceita que errou e também não aceita a reprimenda. O sábio, está escrito na palavra, repreende um sábio, ele fica mais sábio. Repreende um tolo, ele vira seu inimigo. É assim que funciona. Repreender um tolo, é melhor você pegar um cachorro e puxar a orelha dele. Vai dar o mesmo resultado. Mas quem é sábio, quando vem a palavra, um conselho, ele se adequa, ele se abaixa. Assim, irmãos, nós temos exemplos na palavra de Deus, mostrando o grande efeito, o poder maravilhoso que existe o conselho. A palavra, a repreensão quando ela é amiga. Porque fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Um dia Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Forte demais. Um dia, quando Jesus estava sendo traído, aos discípulos reunidos à noite, vieram aqueles homens armados, e Judas chegou junto deles, e deu-lhe um beijo. Vejam, que aquele beijo de Judas não trazia consigo nenhuma mensagem de paz, era uma traição. E a repreensão de Jesus afinou Pedro, foi afinando Pedro. E assim Deus faz conosco. Não adianta nós queremos palavras que nos beijam quando nós estamos praticando atos que nos reprovam. Nós temos que ter maturidade para aceitar uma repreensão, ainda que seja de uma pessoa estranha. Quando nós estivermos errados, até uma criança tem direito de nos repreender. Se nós estivermos errados e uma criança falar com você ou comigo, você está errado, nós temos o dever de abaixar a cabeça e confessar, é verdade, mas eu vou consertar. Isso é grandeza espiritual, é contrário do que as pessoas fazem e aprendem. Os irmãos entendem isso aqui? É uma simplicidade, mas é uma coisa que transforma. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Você já deve ter visto, porque todos veem, nas madrugadas aí por São Paulo, pessoas revirando lata de lixo. Pessoas na saída dos restaurantes, vendo se não sobrou alguma coisa. Eles comem o que sobra. Eles tiram do lixo, eles tiram até pão lá dentro, velho, passa a mão e come. A fome aperta demais, é muita fome. Eles comem até coisas, irmão, que a gente tem repugnância, mas eles não têm saída, a fome apertou muito. Tem pessoas que têm tudo e não dá valor para nada. Pessoas que jogam fora comida todo o tempo,
Tem tanto. Ela pisa no favo de mel. Agora vamos transportar isso para o mundo espiritual. Tem pessoas aí, irmãos, que estão mendigando uma palavra de Deus. Mas eles não sabem que a palavra de Deus é boa. Eles estão mendigando porque a alma está com fome. Eles estão com sede, mas eles não sabem que tem água. Falta aquele que leve água e pão. E tem muitos que estiveram no nosso meio, cansaram, ficaram muito fartos e foram embora. Pisaram em favo de mel. Mas tem muita alma cansada que entra aqui e sai daqui saciada. Sai daqui saciado. E que nós tenhamos em nós esse entendimento, irmãos. Não despreze aquilo que Deus te deu. Pessoas que recebem coisas refinadas de Deus, como por exemplo um dom, nunca mais pratica o dom. O dom que nós recebemos aqui, que se vê mais, porque os demais não são tão visíveis, é o dom de língua. Ah, eu queria ter o dom de língua, agora eu falo em língua, pronto, acabou. É como alguma coisa que você põe dentro de uma caixa e fecha. Quem tem dom de língua deveria ir na sua casa sozinho, de quarto fechado, orar e falar em língua tanto quanto pudesse. Porque você não sabe pela sua razão, pelo seu intelecto, você não sabe o que está falando. Mas o seu espírito sabe o que você está falando com Deus. E nós somos edificados. Sabiam disso? Às vezes uma pessoa falando num idioma que ela não sabe qual é, ela está tratando, clamando, interferindo na vida até de alguém. Eu já vi acontecer isso aí. Às vezes, irmão, uma vez numa igreja, na cidade de onde eu vim, o irmão estava muito atribulado no púlpito. O irmão que estava no banco falou uma palavra em língua, ou duas. Quando aquela palavra saiu, dirigiu diretamente a ele, bateu nele e falou: estou liberto. Estou liberto. A palavra, nós temos que exercitar o que Deus nos deu. Deus te deu o dom da visita, faz visita. Deu o dom de orar, ore. Deu o dom de aconselhar, aconselhe. Deu o dom de interpretar a língua, fale o que Deus te mostrou. Até os dons de Deus requerem em nós uma estrutura. Requer em nós uma estrutura. Deus dá um dom para ser usado, não é para ser guardado. Aquilo que tem em nós é para ser usado, para trabalhar na obra de Deus. Conheci uma irmã que ela recebeu o dom de interpretar línguas. Uma velhinha falou comigo: mas eu não quero mais o dom, irmão Luiz. Pedi para Deus tirar de mim. Falei: por quê? Porque eu estou obrigada pelo dom a falar coisas que eu não quero falar. Que ela tinha que puxar a orelha de alguém lá, e era uma pessoa importante, ela tinha que chamar atenção, e o Senhor falou com ela: fala isso, isso e isso para ele. Era servo de Deus, fala para ele. Falou: eu prefiro ficar sem o dom do que dar os recados de Deus. Pisou em favo de mel. E aquela alma precisava de uma reprimenda, ficou sem reprimenda daquela serva de Deus. Tem hora, irmãos, que a palavra forte é a única solução para nós. Tem hora que Deus tem que falar com a gente de um jeito firme. Tem hora que amarga. Tem hora que Deus repreende a gente, às vezes não é falando, é deixando a gente entrar em circunstâncias que não precisava. Tem hora que a boca está até amarga. Fala: meu Deus do céu, eu não precisava de passar isso aqui, tem que passar isso. Não escutou um bom conselho, escuta uns bons ais. É assim que funciona a caminhada na fé. Porque nós não podemos chegar lá de qualquer jeito. Não pode chegar lá uma irmã estropiada, espiritualmente falando. Quando nós entrarmos lá, vamos entrar todos bonitos, todos aperfeiçoados. Está escrito em Hebreu: nós vamos participar da Assembleia Universal dos Justos Aperfeiçoados. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Tem pessoas que fazem isso. Deixam a casa, vão para aqui, vão para lá, viajam. Tem até no nosso meio. Irmãos que somem da casa, fica lá 10 dias fora, fala: estou em missão. A mulher está sozinha em casa, deixou a missão primeira dele, que é tomar conta da casa, e foi tomar conta do quintal do vizinho, né?
Vaguear muito longe, irmãos. Nós temos que tomar muita cautela com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Tem uma esposa, tem um esposo, tem filho, filha, cuida disso. Começa por aí. Dentro de casa começa o amor. Ele se expande para fora dos limites da casa, mas começa dentro do lar. Eu não acredito mesmo. Um homem que fala comigo, eu não gosto da minha mulher, ou não gosto dos meus filhos, eu não acredito que essa pessoa goste de Deus. Para mim não gosta de jeito nenhum. Quem não é capaz de gostar da esposa, nem gostar dos filhos, vai gostar de Deus? Gosta nada. Mulher que não gosta do marido e dos filhos, também não gosta de Deus, não. O amor de Deus começa em casa, em família, e os conselhos nossos são assim, ó, é o nosso convívio. Vaguear muito longe não é bom. Fica o conselho para nós, quando não voa muito longe, não fica longe do ninho, que os caçadores procuram os passarinhos que ficam longe do ninho. Volta para o ninho, esconde no ninho. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença do amigo com conselho cordial. Um óleo aqui, no caso, são óleos aromáticos, né? Medicinais, o perfume. Quem sente uma alegria. É um aroma agradável. Ele fala que o conselho, olha, assim a doença do amigo com conselho cordial. Levarmos uma palavra de consolo para aquele que está doente. Às vezes você não vai levar a solução para a doença dele, mas vai perfumar a vida dele com sua visita, com sua palavra. Eu vim orar com você, vou sentir sua falta. Você está passando bem? Vai tudo bem com você? Vamos orar junto? Isso aqui, irmãos, é como um perfume espiritual. Muitas vezes a pessoa está sentindo só, esquecido. Só da visita ir embora, a pessoa já fica bom. Não abandones a teu amigo, nem ao amigo de teu pai. Nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. É a construção do relacionamento saudável. Tem pessoas que onde elas vão, elas se encrencam com todo mundo. É igual porco espinho. Ninguém põe a mão, porque onde põe a mão machuca. Tem gente que ela tem uma facilidade de arrumar confusão. Fala de um, fala de outro. Acha ruim com pequenas coisas. Não suporta detalhes pequenos que dá para suportar. Ali, irmão, vai espalhando, vai espalhando. Depois não consegue ter convívio mais. No meu apartamento tem um vizinho lá que os meninos fazem uma baderna. O menino pequeno faz mesmo, pula, bate o pé. Já fala comigo, você suporta? Eu suporto. São crianças, o que eu vou fazer? Vou bater uma vassoura lá no teto, igual já vi alguém fazer? Reclamar? São crianças, os pais estão trabalhando, estão precisando de trabalhar, são crianças. Suportar o relacionamento nosso, irmão. Às vezes nós temos pessoas próximas de nós que podiam ser nossas amigas. Eu tenho um braço todo rasgado aqui. Quando eu era criança, eu subi em cima de uma cerca de arame farpado. Eu caí lá de cima, meu braço ficou preso no arame farpado, rasgou de ponta a ponta assim, rasgou veia, o sangue jorrava pulsando assim, eu ia morrer. Quem me socorreu foi meu vizinho, era um homem amigo da família, me pegou nos braços, me abraçou. Eu lembro quando ele parou perto do doutor, um advogado amigo da nossa família, logo embaixo. O que aconteceu com ele? Vou correr para o hospital, não dá para nem tentar pegar carro, o hospital era perto. Saiu correndo comigo para o hospital, segurou meu braço, onde estava pulsando mais a veia, apertou, os médicos me costuraram com a linha preta sem anestesia, misericórdia, não tenho saudade não, mas eu tenho saudade de ver o convívio. Os vizinhos perto eram como parente próximo. A gente tem que fazer isso, irmão, procurar ter uma relação amiga com as pessoas. Tem pessoas que desprezam a outra, não é crente, mas é um ser humano que está aí. Às vezes uma pessoa honesta, você também não era crente, eu também não era. Ninguém nasce crente. Eu já nasci na graça, nasceu nada. Ninguém nasce na graça. Você nasceu filho de pais crentes. Nasce na graça é quando você crê em Jesus e recebe o Espírito Santo. Isso é que é nascer na graça. É assim que nós vamos amadurecendo a nossa vida.
O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Sabe quem é o simples? Aquele simples aqui não tem um linguajar bom. O avisado vê o mal, ele percebe o mal, ele tem discernimento do mal. As pessoas que não têm a vida espiritual ativa, elas não têm discernimento. Vocês querem ver uma coisa que é mal e as pessoas não percebem? Para vocês, eu vou falar coisa óbvia, mas para as pessoas naturais não é. Vocês querem ver um mal terrível, mas muito perigoso, letal, que mata. É o pecado. É um mal que está na sociedade toda. Hoje as pessoas pecam mais frequentemente, mas não desviam do mal. Mas os simples, esses simples estão caindo nesse mal. O problema do pecado é que quando a pessoa peca, não vem o castigo. Se toda vez que ela pecasse, Deus castigasse ela imediatamente, ela parava de pecar. Mas Deus não castiga, vai deixando. E nós desviamos do pecado. O pecado está diante de nós, mas nós desviamos. Aí fora as pessoas se divertem no pecado. E parece que não vai dar nada. Parece que tudo vai terminar bem. Não vai terminar bem. Vai terminar com gemido, com lamento, com dores, com medo, pavor, angústias. Já pensaram isso, irmão? O que é um ser humano olhar para baixo? Esse abaixo é espiritual, mas existe. Ver as pessoas gritando de desespero, sabendo que nunca mais vão sair dali. Você vê a sentença do Senhor, lance lá embaixo. Não dá para voltar, não dá para consertar, não dá para arrumar nada. A pessoa ser jogada no meio daqueles espíritos ruins, no meio de demônio, de fogo, de grito, de gemido, e nunca mais poder sair. O pecado leva a isso lá no fim. É como um copo de água cristalino, parece que não tem nada, mas o veneno está misturado. Nós fugimos do mal, mas o povo está indo ao mal. Até no nosso meio tem pessoas que foram contaminadas com informações falsas. Eles acham que praticar o mal pode. Tem certas coisas que tiraram o rótulo de pecado, tiraram o rótulo. Quem quiser fazer de bobo, pode fazer, mas a consciência de cada um gritará diante dele naquele dia. Nós sabemos o que está errado, irmão. Pela primeira vez que você errar, sua consciência vai gritar dentro de você. Dentro de mim grita, dentro de você grita também. Se você insistir em continuar pecando, a consciência não vai gritar mais porque ela vai ser cauterizada. Nem por isso vai deixar de ser pecado. O ser humano nasceu também com a consciência. Ninguém vai dizer, eu não sabia de nada. Bom, você não sabia de nada, mas consciência você tinha. Todo ser humano tem uma consciência, um padrão mínimo de valores ele tem. Ele pode fazer esse valor vir a zero ou se elevar. Depende dele, da conduta e da vida que ele leva. Jesus veio colocar uma consciência nova em cima da nossa própria consciência, para calibrar nossa consciência. O Espírito de Deus veio sobre nós e veio nivelar nossa consciência para um padrão mais alto. Você sabe, tem balança digital hoje que ela pesa filigranas, pedacinho assim, pequeno. Assim, se você assinar assim, ela já marca, já pesa. Balanças digitais. É assim a consciência de um homem ou mulher transformada por Deus. Nas pequenas coisas, ela já percebe, eu vou voltar atrás. Eu vou recuar. Esse caminho não é bom. Esse caminho vai me fazer sofrer. Porque a estrada está larga. Eu falo para vocês porque isso me incomoda. No trajeto da minha casa, irmãos, tem motel ali. Eu vejo todos os dias fila para entrar em motel. Filas. E as igrejas aí estão vazias. Filas nos bares. Restaurante com fila lá fora. Eu não vejo fila nas igrejas para ninguém procurar Deus. Eu vejo fila nos hospitais, nas UTI. Tem muitos pronto-socorro aí com fila. E a pessoa não percebe que isso aqui é uma fantasia louca. O que adianta correr atrás do vento? Que Deus desperte a cada um que escuta essa palavra e entenda. E ensine também.
que a vida não é o que se mostra diante dos nossos olhos. A vida é muito mais séria. Nós temos que ir para onde Jesus foi. Ele falou assim, olha, eu gostaria de saber, em outras palavras, eu queria ver qual seria a reação de vocês se vocês vissem voltar para o céu aquele que veio de lá. Ele falava de si mesmo. Quando eu voltar para lá, quero ver a reação suas. Ele foi. Agora nós estamos esperando ele voltar outra vez. Os galileus ficaram olhando ele subir. Tanto tempo que ele sumiu entre as nuvens e estavam olhando ele lá. Uns anjos falaram, por que vocês estão olhando para cima desse jeito aí? Ó, esse Jesus que subiu, ele voltará. Irmão, nós temos que fazer isso, ó. Elevar nosso padrão de valores, porque nós vamos subir. Tem muita gente que vai descer aí, mas não quero estar no meio desse povo que vai descer, não quero estar no meio do povo que vai subir. Por isso que a doutrina do Senhor é isso, a palavra de Deus veio alinhar a nossa conduta diante de Deus. A nossa proposta é melhorar nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. O gotejar contínuo no dia de grande chuva. Você viu aquelas casas que tem goteira? Eu, quando era pequeno, eu já vi isso aí. Umas casas de goteira, você sai de uma gota, você cai na outra. A casa inteira está com gota para tudo. No inverno, então, essa goteira é um tormento. A cama está toda molhada, o fogão molhou, goteira. Ele fala assim, olha que comparação forte, né? Ó, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, uma e outra. Igual incomoda uma goteira numa casa, uma mulher briguenta incomoda igualzinho. Mas não é só mulher, não, homem também. Tem mulher que tudo que ela quer é fazer uma encrenca. O marido chega em casa, ela está encrencada. Encrenca com o filho, com o vizinho, com o marido. Põe o marido para brigar com o vizinho. Ela é um ouriço cacheiro, um porco espinho. Quem encosta nela machuca. É igual uma casa que está com goteira. Que vocês são servos de Deus, vocês vão fazer isso. Que Deus nunca permite de nós sermos como uma casa com goteira, onde a gente passa, a gente vai trazer encrenca. Não, vamos levar paz. Na verdade, levar palavras pacíficas e viver em paz. É isso que ensina aqui, irmãos. Aquele que a contivesse, conteria o vento. Você consegue segurar o vento com a mão? É isso que ele compara. Se você conseguisse controlar uma mulher dessa, você conseguiria segurar o vento com a mão. Porque não tem conserto essas mulheres desse jeito. E os homens também dizem, não tem conserto. Tem homem que ele não tem nada que está bom para ele. Eu já vi irmãs sofrer com homens assim. Reclama de tudo, é sujo, mal criado, bruto. Não tem conserto com um homem desse aí. Mas nós não somos assim não. Nós vamos ajustar a nossa vida para ficar cada vez mais bonitinho diante de Deus aí, ó. Nosso convívio fica bom. Se o senhor falar com você, comigo, vamos embora. Você fala assim, vamos embora, senhor. Já estou com a mala pronta. Vamos embora. Não dá para arrumar a mala. Vocês lembram das 5 virgens? Deixa eu pegar. Opa, não dá mais tempo. A porta já fechou. Ele já foi embora. Como o ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Já falei isso aqui também algumas vezes. Eu percebo nos açougueiros. Eles têm uma prática com a faca. Eles pegam um ferro e batem a faca no ferro. E daqui a pouco a faca está afiada. Ele chama o fio da faca no ferro. É o próprio ferro contra o ferro, mas é o ângulo certo. Se bater assim, ó, cria dente na faca. Mas bate no ângulo que a faca afia. Desgasta só o fio para ele ficar aparente. Assim é o nosso convívio. Eu dou um conselho para um, dou um abraço em outro, conto uma obra aqui, assim, irmã, e nós vamos afiando. Daqui a pouco nós estamos com o rosto afiado. O rosto nosso está afiado. Nós estamos capazes de cortar os laços do nosso adversário. Afiar o rosto na palavra, afiar o rosto no seu amigo. E é bom, para afiar o rosto é preciso das duas peças estar bem posicionadas, tanto
a peça que afia e a faca. Assim somos nós. Tem hora que o irmão que está te aconselhando, tem hora que você que vai aconselhar. E a irmã igualmente. Se nós aceitarmos essa mudança de posição, nós vamos ficar com o rosto afiado. Né? E aí não seremos tolos, não cairemos nessa teia que está no mundo aí. Ó. Uma teia que está prendendo todo mundo e ninguém percebe. As pessoas falam tantas coisas grandiosas, irmão, e se esquecem de coisas elementares. Nós estamos conquistando Marte, mandando para lá, nave não tripulada. E nós não fomos capazes de conquistar nem a paz entre nós. Nós não conquistamos aqui, irmão, não conseguimos aqui conquistar, sabe o quê? Um mundo sem fome. Nós não fomos capazes de estabelecer aqui no planeta nosso um país onde fosse erradicada de forma absoluta todo tipo de miséria. E não é só miséria social, principalmente a miséria de valores, onde tivesse pessoas. Os países mais desenvolvidos do mundo têm enfrentado um problema que não é muito divulgado. Sabe o que é? Suicídio. Quando a pessoa não tem mais objetivo, ela perde a razão de viver. Os países desenvolvidos estão enfrentando suicídio. Pessoas tiram a vida porque não tem mais objetivo. Mas é porque faltou a elas a informação fundamental. Para que ela veio aqui? Qual que é o projeto que Deus tem com ela? Qual que é o projeto que Deus tem conosco? Se nós olharmos para esse modelo aqui, Jesus, nós nunca vamos perder nosso objetivo. Paulo fala, eu vou deixando as coisas que atrás ficam e sigo avante, rumo à perfeição. E se eu conheci alguém segundo a carne, eu já não conheço mais ninguém segundo a carne. Eu, quando olho uma pessoa, eu olho dentro do olhar de Cristo. Eu vivo para isso. E é o que nós devemos fazer, irmãos. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Se você velar, cuidar, trabalhar, fizer tudo para agradar ao seu Senhor, você vai ser honrado. E o seu Senhor é cuidadoso. Ele vê um por um tudo que faz e fala. E Ele vai recompensar cada um de nós. E aqui vem uma palavra forte. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Você sabe o que é isso? Se você olhar no espelho de água, o rosto seu vai ficar refletido ali, ó. E vai ser refletido com fidelidade. É uma imagem. Assim é o homem em relação ao seu coração. Quem mostra quem é o ser humano é o coração dele. Não é o tanto que ele é capaz de ter pensamentos sábios, é o que ele sente. Deus procura seres humanos pelos sentimentos. Os dois grandes mandamentos que Deus resumiu toda a lei dos profetas foram dois: amarás a Deus e a teu próximo. Amor é o que realmente deve estar em nós. E o ser humano, quer saber o que um ser humano é? É o que o coração dele sente. O coração do ser humano reflete tudo que está sendo formado dentro dele. É no nosso coração. É claro que não é no músculo, isso é uma linguagem espiritual, no nosso espírito, né? O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno e a perdição. Se o inferno fala assim, tá bom, já está cheio, seria até bom, né? Mas ele fala, pode mandar mais, aqui cabe todo mundo. O inferno nunca enche. E os olhos do ser humano nunca ficam satisfeitos. Olha o que é bom e olha o que é ruim. Olha para o que pode e olha para o que não pode. Cabe a nós vigiar para que lado nós estamos olhando. Porque nós nunca vamos ficar satisfeitos. Se você fala assim, eu já olhei tudo, vou ficar de olho fechado, já vi tudo. Eu conheço os ambientes que eu vou ficar de olho fechado. Você não fica. Nunca está satisfeito. Você sempre quer olhar. O inferno também nunca fala, já encheu, pode mandar mais. Mas também, por outro lado, o céu também não está cheio, não. Cabe lá quem quiser ir para lá.
O crisol é para a prata, o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Aqui está um fundamento, hein? Provado pelos louvores, está conectado com aquela parte lá de trás. O louvor prova o ser humano, sabe o que é isso? O elogio, o sucesso, a boa carreira, o bom corpo e o corpo bonito, o rosto bonito, saldo bancário, os diplomas na parede. O homem é provado por isso aí. Ele se incha, a mulher. Eu conheço irmã, e conheço, que deixou o marido, porque ele ficou simples demais para ela. Ela ficou doutora, o marido continuou simples demais. Não serve mais. O louvor dos seus colegas tirou ela da presença da família. Guardem isso, irmãos. É mais fácil um homem cair, uma mulher cair quando ela está sendo elogiada do que está sendo agredida. Se você estiver sendo caluniado, você não está correndo risco, não. Você está só aperfeiçoando. Quando estiver te elogiando muito, você abre o olho. Abre o olho. Você está correndo risco. Você está tomando pedradas? Bem-vindo ao clube dos que são apedrejados. Agora, cuidado é quando os louvores, né? Fala bem daqui, fala bem dali. Esse mundo, o mundo político é assim, ó, as pessoas dão um tapinha nas costas, fulano de tal, mas não sente nada, o coração, o que está no coração não é o que está na boca. Mentem. Época de campanha política, eu nunca vi político gostar de pobre como em época de eleição. Todo político gosta de pobre. Época de eleição, vai todo mundo visitando. Irmão, a verdade é uma só. Amor, não tem interesse atrás. Não tem interesse atrás. E guarde isso. Não são as provações da vida que vão te tirar da presença de Deus. Você corre mais risco nos tempos de sucesso do que no tempo de insucesso. É quando Davi cometeu o crime mais bárbaro dele. Foi quando ele estava tranquilo dentro do palácio e os seus soldados na guerra. Enquanto ele esteve com a espada na mão no meio da guerra, ele nunca foi vencido. Mas um dia ele foi vencido dentro do palácio por causa de uma mulher. Sem nenhuma espada na mão, Satanás venceu Davi numa guerra. E ele foi humilhado. E nunca mais Davi parou de sofrer. Foi um problema atrás do outro. Foi o seu pecado eu perdoo. Mas o preço dele você carrega. Houve um incesto, um fratricídio, um irmão matou outro. O filho dele se levantou contra ele. Ele viveu um tormento na vida dele. No tempo de paz. Mas no tempo de guerra, ele só foi cada vez melhorando. Quando ele tinha o inimigo na mão, ele não matou. Pegou, vocês lembram disso aí? Pegou um pedaço da túnica de longe, gritou de longe: Ei, Saul, sou eu. Olha essa túnica aqui, Saul, dá uma olhada no seu manto. Está faltando um pedaço aí, ó, eu cortei. Eu poderia ter te matado, Saul, mas eu não matei. A minha mão não se levantará contra o ungido de Deus. Olha, irmão, Saul chorou. Aquele homem era ruim de coração, mas ele chorou. E profetizou contra ele mesmo. Veja que será próspero o teu reinado. E aconteceu mesmo. Assim vamos guardar isso. Os bons conselhos, os bons costumes, a boa prática cristã nos afasta dos costumes mundanos. E não se assuste pelas provações, porque elas vêm e vão. É como o céu que está carregado de nuvens pesadas. O vento sopra, as nuvens vão embora, parece que elas nunca estiveram ali. O sol continua, como sempre, brilhando. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.